E aí? Pra mim tá online. Online aqui. Dá um salve aí. Tá conectando aí. Tadadadá. Boa noite a todos e todas. Dia 29/7/2020. Hoje a gente vai iniciar aí nosso bate-papo sobre STEAM, ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Hoje a gente tem dois convidados super mega especiais aí, duas pessoas técnicas aí, super gabaritadas para a gente começar esse bate-papo, né? Então, primeiramente, antes de apresentar os nossos convidados aí, meu nome é Jorge Costa, né? Vou ser o mediador aí dessa conversa, né? Dá boa noite para todos e todas aí que estão assistindo, acompanhando, né? Dá boa noite aí para o Luiz Marcelo, boa noite para o Roger. Boa noite. Boa noite. Então, vamos apresentar o currículo desses dois aí, que quando eu crescer eu quero ter esse currículo deles aí, ó. Então, Luiz Marcelo. Luiz Marcelo é doutorando em tecnologia nuclear, né, no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, na Universidade de São Paulo. Atuou como pesquisador visitante na Universidade de Quebec, no Canadá, né? Possui mestrado em nanociências e materiais avançados pela Universidade Federal do ABC. Possui graduação em engenharia de materiais e graduação em bacharelado em ciência e tecnologia, também pela Universidade Federal do ABC. Possui interesse em pesquisas interdisciplinares. Ele tem experiência em produção de membranas, síntese e caracterização de nanocompósitos e polímeros condutores, visando diversas aplicações, tais como revestimento anticorrosivo, eletrocatálise, armazenamento de energia e sensores. Que isso, hein? Que currículo, hein? Você vê? Nosso outro convidado é o Roger Borges, doutorando e mestre em nanociências e materiais avançados pela Universidade Federal do ABC, graduado em bacharelado em ciência e tecnologia, com período de sanduíche na University of Idaho. É isso, Roger? Idaho, Estados Unidos. E é engenheiro de materiais também pela Universidade Federal do ABC. Ele foi estagiário no Biomaterials Engineer Lab do New York State College of Ceramic, em Alfred University, em 2015. É membro do grupo de pesquisas em biomateriais funcionais de medicina regenerativa, engenharia de tecidos e biotecnologia. Tem experiência na área de biomateriais, sobretudo materiais para regeneração óssea e com propriedades bactericidas. Esse aí é o currículo dos nossos palestrantes aí hoje, dos nossos convidados, que quando eu crescer eu quero ser assim também. Mas, né, o que é interessante para a gente aqui no nosso bate-papo é conhecer esses pesquisadores, né? Então, eu apresentei a carreira acadêmica deles, né? Mas quem que é o Roger, né? Quem que é o Luiz Marcelo? Quem vai começar? Quem vai falar quem são vocês fora da academia, né? Que acho que é o que é interessante a gente conhecer as pessoas, né? Quem vai começar? Eu dou as honrarias aí pro Luiz Marcelo. Luiz Marcelo? Quer começar comigo? Então quem que é o Luiz Marcelo? Apresenta pra gente quem que realmente é o Luiz Marcelo. Eu vou jogar aí quem que eu sou aqui, ó. Sou um caipira da cidade de Casabranca, uma cidade que tem 28 mil habitantes e um pouquinho. Se contar os gatos e os cachorros, deve chegar a uns 30. Sou filho de um profissional da limpeza e uma auxiliar de enfermagem. E eu tenho uma conversa que o povo fala que a gente é a soma das 5 pessoas mais próximas, né? Que a nossa personalidade é a soma das 5 pessoas mais próximas que convivem com a gente. Cara, eu sou a soma de tudo isso daí que tá aí na foto aí. Os meus amigos, cada um com a sua história, com suas experiências, vai juntando tudo
e vai formando essa pessoa aqui que tá falando com vocês. Bacana. Onde fica a Casa Branca? Cara, Casa Branca é cidade satélite de São João do Boa Vista, que é a capital regional lá, que é onde o Roger mora, né? Ela fica no noroeste não, no leste, tipo divisa com Minas Gerais. Eu acho que é leste. Leste Paulista. Leste paulista ali. É leste, né, Roger? Uhum. Beleza. E quem que É é a o Roger? região da Mugiana ali. Mogiano. E quem que é o Roger? Bom, eu sou aqui de São João da Boa Vista, né? A capital de Casa Branca, brincadeira. É sim, a capital de Casa Branca. Eu sou aqui de São João da Boa Vista, que é interior de São Paulo, leste paulista. O Roger, bom, sou filho do Ricardo e da Nina, né? Meu pai trabalha na empresa do setor de mármore e granito, minha mãe é dona de casa. Bom, eu entrei nesse mundo da engenharia de materiais, eu falo que eu comecei nesse mundo quando eu estava na quinta série. Foi um momento muito crucial, assim, que eu lembro que eu estava na quinta série e eu peguei um livro de química, naquela época na biblioteca, eu não entendia nada, né? Quinta série você não entende nada, né? Peguei um livro de química e comecei a ver aquelas monte de reação colorida, falei, nossa, que legal, as coisas mudam de cor, né? Se você misturar. E aquilo me chamou bastante atenção e acho que nesse momento foi quando eu comecei nessa vida acadêmica, que eu falei, nossa, acho que isso eu quero para minha vida, né? E desde então eu fui mudando para isso. Bom, e o Roger é uma pessoa, bom, acho que como o Luiz Marcelo falou, né? A gente é aquelas pessoas que estão à nossa volta, né? Então, sou um pouco, talvez, dos meus pais, mas também sou o Roger que gosta de estar com os amigos, que gosta de tomar cervejinha no bar de vez em quando, dar aquela passeada, bater perna, como a gente diz aqui no interior, né, Luiz Marcelo? Que gosta de bater perna. Bater perna. E é isso, acho que é uma pessoa que gosta, que preserva muito a presença dos amigos, dos familiares, acho que é isso. Entende? Eu vi que os dois escolheram vir para a Universidade Federal do ABC, né? Sim. Por que, assim... Por que a Universidade Federal do ABC? Quer que eu comece agora? Eu começo agora. Pode começar aí. Foi muito legal, assim, quando a escolha da Federal do ABC. Eu lembro que quando chegou na época de vestibular, né, comecei a estudar para vestibular. Antes de começar a estudar vestibular, eu estava fazendo técnico em química, né? E esse tá lá na Escola Profissionalizante Hugo Sarmento, que é o técnico municipal aqui de São João da Boa Vista. E aí eu estava fazendo técnico em química e falei que eu queria fazer alguma coisa relacionada à química, escolhi engenharia de materiais. E aí eu lembro que eu prestei vestibular, eu tinha passado na Federal de São Carlos, que é a universidade que tem a engenharia de materiais mais tradicional da América Latina, e tinha passado na Federal da ABC em 2010, isso no vestibular de 2009, né, através do primeiro SISU, né, o primeiro Enem, para acesso à universidade. E a UFABC era nova ainda, na UFABC de 2007, eu estava isso no vestibular de 2009, vou entrar em 2010, né? E aí, mas só que o que me atraiu na UFABC foi a interdisciplinaridade. Eu vi o currículo pedagógico, né, tanto da Federal de São Carlos quanto da Federal da ABC, e esse currículo da Federal da ABC todo focado na interdisciplinaridade foi o que me atraiu. E também outro ponto bastante interessante é que a engenharia de materiais da Federal da ABC ela tem um foco muito grande em materiais avançados, nanotecnologia, que nem todas as universidades mais tradicionais têm esse foco tão grande. Então, esses foram os dois pontos que me atraíram na engenharia de materiais da Federal da ABC. E você, Luiz Marcelo? Então, eu entrei depois de muitas tentativas, né, prestando vestibular e tal, e aí eu prestei a Federal da ABC, que era uma universidade nova, não conhecia, era nova, eu entrei em 2009, sou veterano do Roger, respeite. E nós dois veteranos do Jorge. Somos veteranos do Jorge, então você respeita a gente aqui nas perguntas. E aí, também, entrei num punhado de universidade e não sabia o que eu ia escolher. E aí, o que me levou para a Universidade Federal do ABC mesmo foi a parte de apoio ao aluno. Parte de bolsas, de oportunidades, coisas que quando eu tinha entrado numa universidade lá atrás, e eu fui procurar esses recursos, a assistência social virou para mim e falou assim, então, deveria ter procurado uma universidade mais perto da sua casa.
sabe? Você tem uma resposta dessa, assim. E aí eu cheguei aqui na Federal e calhou de a universidade ser a primeira a fazer a matrícula entre as outras grandes, entendeu? Então eu vim, fiz a matrícula, aí já aqui eu fiquei sabendo do sistema de bolsas, da possibilidade de fazer iniciação científica, que era uma universidade nova, com o PDPD, né, que é o Pesquisando desde o primeiro dia, com todas essas oportunidades que eu não via nas outras universidades. E aí foi isso que pesou bastante para a escolha. E eu vim para cá e nem fiz matrícula nas outras, nem fui saber de... Já fiquei aqui, já em Santo André. Tem uma história engraçada, cara, que sabe como eu vim fazer matrícula aqui? Eu não tinha grana para vir para Santo André. E aí lá na minha cidade lá tá saindo uma ambulância para vir trazer os doentes para São Paulo, se eu não me engano, acho que no servidor público. E aí eu fui lá na prefeitura e vim de carona com a ambulância. O cara marcou horário e falou, ó, depois tal hora você tem que estar aqui em São Paulo. Cara, é a primeira vez que eu tinha pisado, tipo, pegar trem, pegar metrô, e vim na correria aqui, fiz a matrícula, e ainda voltei pro interior, não fiquei perdido aqui, não. Na mesma ambulância? Na mesma ambulância, Na mesma falei esperando lá, aí às 6 horas da tarde lá. Entendi. Então, vocês falaram muito da engenharia de materiais, né? E aí a pergunta que tem, né, o que é engenharia de materiais, o que ela faz? Bom, eu começo agora, né? Pode ser. Então, para mim, engenharia de materiais, tipo, eu fiz um negócio que a gente vê o curso inteiro aqui. Vou passar aqui. Isso daqui a gente vê o curso de materiais inteiro. Que são O que é isso? O que é isso? são os pilares da engenharia de materiais, né? Você vai lá que é o Callister lá, que é a bíblia da engenharia de materiais, né? Que é um dos livros mais utilizados. Tem isso daqui na capa, né? Que é a parte de propriedades, aplicação, processamento e estrutura. E aí foi inserido mais uma parte, que são as caracterizações. Então, a engenharia de materiais, para mim, o engenheiro de materiais ele é formado para criar novos materiais, novas alternativas de materiais para diversas aplicações. Como o Roger falou, com o que ele trabalha, com o que eu estou trabalhando, tipo, o campo é diverso. A gente é engenheiro de materiais e cada um trabalha numa área totalmente distinta, né? Trabalha mais na área de biomateriais, eu trabalho mais na parte hoje energética, já caminhei aí para essa parte de bio também, já trabalhei bastante, e hoje eu trabalho na parte de eletrocatálise. Então, materiais é essa transformação. São a produção de novos materiais ou processamento de materiais. Quando você não consegue fazer um novo material, você junta dois materiais e faz um material, um terceiro material com propriedades sinergéticas, com propriedades que venham dos dois materiais, entendeu? Então, e a caracterização é importante aqui, porque a caracterização é que dá qualidade àquilo que você fez. Então, você fez um novo material, você fez um material que tenha a propriedade somada de outros dois, você precisa da caracterização para garantir que aquele material tem exatamente aquilo que você propôs, que você desenhou, que você pensou lá atrás. Então, a caracterização aqui é o que dá qualidade, é o que vai fazer com que depois você consiga reproduzir esse material em grande escala, porque a gente sabe que a termodinâmica não ajuda a gente. Então, muita gente sabe disso lá no materiais. Então, o que a gente faz é tentar fazer em pequena quantidade, depois isso, e caracterizar o material, e ir expandindo, e trazer isso para uma planta maior. Então, a parte de estrutura, a parte de propriedade, e a parte de estrutura, a parte de propriedade, vai te dar uma aplicação, vai te direcionar para uma aplicação. E aí a caracterização, ela fecha tudo isso, né? Bacana. Entendi. Mas explica para mim, volta lá no slide. Explica para mim o que é a propriedade, assim. O que são propriedades, o que são estruturas? Então, a propriedade é uma coisa inerente do material. A gente está falando, vamos supor, de um material metálico. Material metálico, a propriedade dele de ser um condutor ou de ser um material
resistente, isso vai muito da ligação química dele. Então, a gente fala de ligação metálica, que é uma ligação forte, que a gente aprende lá no colégio. Então, a estrutura e as propriedades dos materiais vêm muito das ligações dos materiais. Então, a gente fala, o Roger trabalha com cerâmica, então cerâmica é um material que tem resistência a alta temperatura, mas é um material frágil. Quando você vê, você está em casa lavando uma louça, você deixa cair um prato, tipo, o prato estilhaça. Assim. Então, para cada um desses materiais, você tem uma aplicação. Entendeu? Entendi. E a parte de estrutura é isso. A parte de estrutura são as ligações químicas. Como esse material é formado com essas ligações químicas. A gente chama de estrutura cristalina, né? Para materiais que são cristalinos, lógico, né? Que são os metais e as cerâmicas. Então, ela tem uma estrutura cristalina, que alguns são formato de cubo, outros tem outros formatos mais complexos, que aí o Roger vai falar mais que de cerâmica, né? E tem aqueles formatos esquisitos lá de cerâmica lá, entendeu? E aí ele vai falar melhor, explicar melhor como se comporta a cerâmica. Já o material polimérico, ele é semicristalino, né? Ele tem uma cristalinidade, quer dizer, é uma organização espacial, tipo a propriedade, a estrutura, a cristalinidade vem dessa parte de regularidade, né? Então, como ele é arranjado no espaço, então o material polimérico ele é semicristalino, ele tem uma parte que é organizada e tem uma parte que é totalmente aleatória. Exatamente. Entendeu? Só para complementar um pouco aqui, acho que é bastante interessante a gente pensar do lado até um pouco mais filosófico, né, na importância do engenheiro de materiais. Vocês pararam, assim, porque o que é material? Material é tudo, né? Tudo que está praticamente no estado sólido, né? Também no estado líquido, é matéria, né? E qual que é a necessidade? Você fala, mas se essas coisas aí existem há muito tempo, né? Qual que é a necessidade desse dinheiro? Você pega lá, cerâmica, por exemplo, desde muitos anos antes de Cristo, já se faziam ali, sabiam fazer moldagem de cerâmica e tudo isso. O que o engenheiro de materiais vai contribuir, tanto na parte tecnológica quanto na parte da ciência, e também para a sociedade, é o desenvolvimento de materiais com propriedades que atendam às necessidades atuais, né? E isso é muito interessante. Você pega vidro, por exemplo. O vidro a gente produz há muito tempo atrás, né? Tem vidros muito antigos, né? Mas, por exemplo, quando você pega aquele vidro que fica na superfície do seu celular, que é um vidro que cai no chão e não quebra, e ele também não vai riscar, existe um conhecimento científico muito grande a produzir aquele vidro. E é um conhecimento científico muito recente. E essa propriedade desse vidro não quebrar só é possível porque o engenheiro de materiais, ou cientista de materiais, ele entende muito bem da estrutura desse material e ele processa esse material de uma forma que tem essa propriedade almejada, como o Luiz Marcelo falou. Né? Então, esse é o desafio do engenheiro de materiais, às vezes, e muitas vezes a gente não usa só materiais que já existem, mas nós criamos novos materiais também. Né? A tabela periódica ela é muito grande, né? Tem muitos elementos na tabela periódica, consequentemente, existe uma quantidade muito grande de cristais e de materiais que são possíveis de serem formados com esses elementos. Né? Então, a todo momento tem um engenheiro de materiais criando novos materiais, processando esses materiais para ter propriedades diferentes, né? Então, esse que é o ponto do engenheiro de materiais. A gente vai, muitas vezes, ressignificar um material, né? Ou, senão, quando a gente não cria um novo mesmo, né? Sim. Entendi. Agora, acho que o pessoal conseguiu entender um pouquinho o que é a engenharia de materiais. Dentro desse mundo, né, que vocês falaram, desse universo aí, do que é a engenharia de materiais, vocês querem dar exemplo do que vocês hoje trabalham específico, né? Sim. Quer começar, Roger? Pode ser, eu começo então, vou apresentar aqui um momentinho. Bom, a minha linha de pesquisa, ela é em vidros bioativos, né? E o que são... Oi? Posso?
A gente caiu aqui. Tá voltando, todo mundo. Ah, estão voltando? Foi só um. Tá voltando, todo mundo. Acho que. Volta lá no azulzinho na câmera. Falta só o Roger. Ah, voltei. Voltou. Opa, problemas técnicos aí. Vamos bastante. Atualiza aí. Tá, eu vou Tem atualizar aqui. tem um pessoal falando que tá com problema de conexão também. Ah, tá, entendi. Um momentinho só que eu vou trazer aqui a minha apresentação. Enquanto eu faço o upload aqui, um momentinho só. Então, como eu estava dizendo anteriormente, as principais linhas de pesquisa que eu trabalho hoje são basicamente materiais para regeneração óssea ou materiais que visam tratar doenças de tecidos duros, que basicamente é o osso e o dente, né? Então, essas são as minhas linhas de pesquisas principais. Então, eu comecei minha primeira linha de pesquisa lá em 2010, através do programa Pesquisando Desde o Primeiro Dia, né, que é um programa da Universidade Federal da ABC, que é um programa que, quando você entra na universidade, você já começa a fazer pesquisa, né? É um programa que foi muito motivador para mim. Eu comecei com a minha orientadora, a doutora Juliana Marque, em 2010, e estou até hoje com ela, né? Então, são mais de 10 anos aí de pesquisa. E eu comecei, então, nessa área de regeneração óssea e, com o passar do tempo, fui migrando para algumas áreas. Hoje, o meu projeto de doutorado é na área de tratamento de câncer ósseo. E eu desenvolvo alguns projetos paralelos, né? E o projeto paralelo que eu participo hoje, que tem maior relevância, que eu vou falar também, é o tratamento de hipersensibilidade dentinária. E o material que eu uso é o que nós chamamos de vidros bioativos, né? Que são materiais utilizados para regeneração óssea. Você fala, mas é vidro esse material? Sim, ele é vidro, né? Mas como então que um material vidro ele é capaz de regenerar um osso, né? Eu vou explicar aqui. Então, eu pego esse material vidro, que está representado aqui por essa estrutura aqui na parte de baixo do slide, que é feito de óxido de silício, fosfato, sódio, cálcio. E esse vidro aqui eu coloco no corpo humano para regenerar uma parte do tecido ósseo, né? Como está aqui representado nessa figura aqui. Aqui eu tenho vários pozinhos, né, feitos desse vidro, e eu coloco ele para regenerar defeitos do tecido ósseo. Esses defeitos eles são causados por fraturas ou por acidentes de carro, né? Que você tem uma fratura, você precisa regenerar esse osso, né? Então, eu coloco esse material, esse vidro, e coloco para interagir com o osso. O fluido corpóreo, que é essa parte mais, essa região acima aqui nessa figura, ele é rico em água, né, o fluido corpóreo. E essa água vai interagir com a superfície do meu vidro. Quando essa água faz essa interação com a superfície do meu vidro, o óxido de silício permanece quase que com poucas variações. Por outro lado, os elementos como fosfato, sódio, cálcio, eles saem da estrutura vítrea e vão para o fluido corpóreo. Em contrapartida, eu vou criar uma camada rica em silício hidratado na superfície do meu vidro. Essa camada parece um gelzinho mesmo, ela tem a aparência de gel, ela é realmente uma camada que parece um gel, que forma um gelzinho em cima do vidro. E esse gelzinho que se forma, ele propicia a precipitação de fosfato e cálcio na superfície do vidro. Esse fosfato, esse cálcio, com o passar do tempo, dentro de 2 dias, dentro do corpo humano, ele se cristaliza em uma camada de hidroxiapatita. E o que é hidroxiapatita? Hidroxiapatita é um fosfato de cálcio, né? E é a mesma fase mineral, é o mesmo mineral que nós encontramos no osso. Então, o seu osso ele é basicamente feito de hidroxiapatita, que é o fosfato de cálcio, e colágeno. E esse vidro que eu coloco dentro do osso, então, após todas essas reações químicas, ele forma essa camada de hidroxiapatita, que é quimicamente igual à do osso. Com isso, quando a célula chega na superfície do meu vidro, ela reconhece meu vidro como osso, ela não reconhece como vidro. E com isso, então, eu não vou ter uma reação de corpo estranho no meu organismo. O meu organismo vai falar, olha, isso daqui é uma coisa esquisita. Ele vai falar, não, isso daqui faz parte do meu corpo.
e por isso eu consigo, então, depois ter um processo de regeneração óssea, né? Mas vamos falar, então, aqui, então, é a regeneração óssea, vamos falar, então, de câncer ósseo, né? O câncer ósseo é um câncer, né, que acontece no osso, né? Então, como vocês podem observar aqui nós temos a estrutura de um osso, nós temos um grande tumor nesse osso, né? E qual que é o grande desafio do tratamento do câncer ósseo? O grande desafio é você matar seletivamente as células cancerígenas e ainda regenerar o osso danificado pelo câncer. Então, você tem que resolver 2 problemas em um. Aí, vocês lembram, bom, o vidro, eu consigo regenerar o osso, mas como que eu vou matar esse câncer, né? Essa fica uma questão aberta. E aí, qual que é a estratégia, então, que nós utilizamos para tratar o câncer? Nós colocamos cristais magnéticos dentro do nosso vidro, né? Então, aqui do lado esquerdo da sua tela, você tem uma figurinha ali representando como são esses vidros, né? Como são esses cristais dentro desse vidro. E do lado direito da sua tela, você tem uma imagem de microscopia, onde esses pontos pretos mais escuros são os cristais magnéticos e os pontos um pouco mais claros são os vidros, tá? Bom, e o que acontece então com esses cristais magnéticos quando eles estão dentro desses vidros, né? Aí é uma terapia muito interessante, que é a terapia de tratamento de câncer, que chama hipertermia magnética. Vamos desvendar esse nome esquisito, então. Hiper quer dizer acima, né? E termia vem de temperatura. Então, uma temperatura grande, né? Não tão grande assim, na verdade, mas é um aumento de temperatura, né? E magnética, porque esse aumento de temperatura é causado por propriedades magnéticas. E como funciona isso, então? Primeiro, a gente tem uma informação muito interessante, que é o quê? Que células cancerígenas, elas se comportam um pouco diferente das células saudáveis. As células cancerígenas, elas morrem se você expor elas a temperaturas, né? Só para lembrar aqui, a temperatura do nosso corpo é 37 graus Celsius. Se você esquentar o nosso corpo até 43 graus Celsius, grande parte das células tumorais, das células cancerígenas, elas vão morrer. Mas as células saudáveis não morrem a 43 graus Celsius, elas morrem a 46 graus Celsius. Eu sei que parece pouco essa diferença de 3 graus Celsius, mas é o suficiente para nós matarmos seletivamente as células cancerígenas e manter as células saudáveis intactas. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos nosso material, injetamos na parte do tumor, que aqui está representado nesse ratinho aqui, né? Então, nós fazemos a injeção do nosso material, que é o vidro, contendo os cristais magnéticos dentro do rato. E nós temos essa câmera aqui, que fica filmando a variação de temperatura no ratinho. E esse ratinho, a gente coloca ele nesse equipamento de hipertermia, que é essa espira. E nessa espira, nós passamos uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai gerar um campo magnético. E esse campo magnético dentro dessa espira é o que vai fazer esse material esquentar. Então, nós fazemos esse material esquentar até 43 graus Celsius. E a gente vai observando essa variação de temperatura por essa câmera aqui, que aqui nós temos a figura no canto inferior da tela. Ela mostra só esse pontinho vermelho aqui, é a região que está sendo aquecida. A região em azul é a região que está com a temperatura corpórea, 37 graus Celsius. E nós conseguimos, então, detectar qual região, que geralmente é a região do tumor, que está sendo aquecida, e nós aquecemos até 43 graus Celsius. Como essa terapia ela ocorre de forma extremamente seletiva e controlada, nós conseguimos ter uma terapia muito mais efetiva para o tratamento de câncer. Lembre-se que grande parte das terapias são quimioterapia, radioterapia, que elas têm efeitos adversos no organismo, né? Justamente pelo fato de elas não serem terapias tão específicas. Consequentemente, quando nós temos a hipertermia magnética, que é uma terapia mais específica, nós conseguimos um tratamento mais efetivo e um tratamento que traga menos efeitos colaterais ao paciente. Consequentemente, nós temos um paciente que vai ter uma qualidade de vida melhor, né? Agora, pensando nisso, qual que é o nosso grande desafio, enquanto engenheiro, inclusive? Porque fazer esse material entra muito a parte de ciência, mas o desafio do engenheiro, que entra a parte de custo, é fazer um material que seja barato para a gente implementar no SUS, no nosso Sistema Único de Saúde,
né? Então, é a universidade pública, mais uma vez, trabalhando a serviço da sociedade para trazer tratamentos mais efetivos e que tragam mais conforto para o paciente, focando sempre no paciente do SUS, né? Então, esse é um dos grandes desafios nossos que nós temos desempenhado com uma responsabilidade, com bastante êxito. Agora, eu vou falar para vocês um pouco sobre a hipersensibilidade dentinária, né? Eu acho que, não sei se algum de vocês tem esse problema, eu já tive no passado, que é você às vezes estar chupando sorvete ou ingerir uma bebida muito quente e dá aquela dor horrível no dente, né? E por que isso ocorre, né? Vamos entender então. Deixa eu mudar aqui para a gente colocar a gente no cantinho inferior agora para facilitar isso. Aqui do lado esquerdo da tela nós temos o dente saudável, né? Então nós temos aqui a estrutura do dente toda saudável, uma gengiva saudável, um tecido ósseo saudável e a esmalte do dente saudável. Do lado direito da tela, nós temos um dente com periodontite, que é uma inflamação que se dá na gengiva, muitas vezes por questões de hábitos alimentares, às vezes por uma questão de má higienização bucal. Tem vários fatores que podem trazer a periodontite, tá? Às vezes nem sempre é desleixo do paciente, às vezes até por questões de alimentares mesmo. E essa periodontite, o que ela faz? Ela faz uma inflamação na gengiva. Quando você tem essa inflamação na gengiva, você pode observar que a raiz do dente, que é esse pedaço logo abaixo da coroa, você tem a exposição da raiz do dente, né? E quais são as consequências dessa exposição? Na raiz do dente ali, aquela região ali, você tem os túbulos dentinários, que são essas estruturas aqui que estão mostradas à esquerda da tela. Nesses microtúbulos, tem um fluidozinho lá dentro, e quando você ingere uma bebida muito quente ou muito fria, esse fluido vai se mexer. Esse fluido, com a movimentação dele, ele vai ativar as células que ficam lá no fundo dos túbulos, que são os odontoblastos. E esses odontoblastos têm ramificações nervosas, e é isso que causa dor. Tá? Então, qual que é o grande desafio do tratamento de hipersensibilidade dentinária? É você fazer a oclusão desses túbulos, né? E vocês lembram que eu disse que o biovidro é um material que regenera osso? Ele também regenera a dentina. E é aí que está a grande sacada. É você utilizar esses materiais para fazer essa regeneração da dentina. Mas só que nós não usamos só o biovidro, nós usamos o vidro com laser. Então, nós colocamos esse laser junto com o biovidro ele vai entrando dentro dos túbulos e o laser vai fazendo como se fosse um derretimento da superfície do dente, promovendo uma maior adesão desses vidros na superfície da dentina. Então, aqui está bastante tá mais fácil de entender, né? Então, de novo, à esquerda você tem os túbulos abertos e à sua direita você tem os túbulos com as partículas de vidro dentro. Fazendo a oclusão desses túbulos, você não tem a movimentação do fluido dentro dos túbulos e você não tem mais a ativação da dor. Você para aquela dor que o paciente sentia anteriormente, né? Aqui está uma microscopia, né? É uma das formas que nós utilizamos para caracterizar esses materiais. Então, você pode ver do seu lado esquerdo os túbulos abertos, né? Esses são os túbulos, a superfície da dentina com os túbulos expostos. Quando nós colocamos o laser junto com o biovidro, nós temos a oclusão da maior parte desses túbulos, né? Mostrando a eficiência dessa terapia. E o mais interessante é o quê? É que o laser que nós utilizamos, ele também faz que os odontoblastos que estão lá no fundinho do túbulo comecem a gerar a matriz extracelular, que nada mais é do que fosfato de cálcio, fazendo também que haja uma oclusão dos túbulos de dentro para fora. Então, a gente faz um tratamento de fora para dentro e depois o laser também ativa esses odontoblastos para fazer um tratamento de dentro para fora, fazendo, então, uma regeneração dessa dentina, né? Então, esses são os dois projetos de maior significância que eu tenho trabalhado agora, tenho me dedicado, né? O projeto de tratamento de câncer nós fazemos junto com o pessoal da Física, da Federal da ABC, e o projeto de hipersensibilidade dentinária nós fazemos de forma conjunta com a Faculdade de Odontologia da USP, que são referência na área de odontologia no mundo. Entendi. Daqui a pouco a gente faz algumas perguntas aí. Luiz Marcelo, mostra um pouquinho
do que você faz aí, mais específico aí para a área de materiais. Daqui a pouco a gente faz perguntas aqui para vocês aqui. Minha apresentação. Bom, enquanto ele vai subindo a apresentação, só para a gente comentando aqui algumas coisas. Então, assim, a gente tem... Deixa eu fazer uma pergunta para você, claro. Enquanto sobe a apresentação. Sim. O que eu gostaria de saber como que está essa pesquisa, se ela está bem mais próxima, se você tem... Acho que ciência é meio difícil a gente fazer previsão, né? Mas aqui a gente joga com... a gente é a pessoa que vai jogar pulmão na mão de vocês para vocês resolverem, né? Como que tá essas pesquisas em relação, realmente, ela conseguir se converter, assim, para aplicações, assim, voltadas para o SUS, né? Como que tá a realidade dessa pesquisa? Né? Quanto tempo tem? Se você tem alguma estimativa, assim, de quando comecem os testes, né? Saia os testes com os ratos e cheguem os testes nos seres humanos, assim, se você tem alguma previsão, assim. Bom, no meu doutorado agora, nós estamos fazendo alguns estudos complementares, né? No meu doutorado, esses grandes parte dos resultados que eu mostrei são coisas que eu fiz do meu mestrado, né? E no comecinho do meu doutorado. Agora, no meu doutorado, eu estou fazendo algumas adaptações um pouco maiores, né? Eu estou associando a hipertermia magnética com uma radioterapia que chama radioterapia interna. Então, a gente associa a radioterapia interna, que é uma radioterapia muito menos invasiva do que a radioterapia convencional, junto com a hipertermia. Por enquanto, na minha pesquisa, nós estamos, tanto a hipertermia quanto a hipertermia combinada à radioterapia, nós estamos em fase de teste com células, que são os testes iniciais. Mas nós já começamos colaborações com os laboratórios biológicos do Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares e com o pessoal também da Faculdade de Nutologia, para a gente começar em breve os testes com animais de pequeno porte, né, que são ratos, camundongos. Eu acredito assim, na área médica, na área de saúde, as tecnologias elas avançam a passos um pouco mais lentos, né? Eu acredito que para uma tecnologia dessa, como do estado da arte que nós estamos hoje, até chegar ao SUS, por exemplo, eu acho que levaria em torno de 15 anos ainda. É uma coisa que leva um tempo. Principalmente, o ponto principal aqui são os estudos de fase clínica, né? São os estudos clínicos, que eles são estudos que eles tomam muito tempo, né? A gente está vendo agora, né, com a situação da pandemia, né? A gente está acompanhando as vacinas, né? Na questão da pandemia, nós temos um caso muito atípico, por estamos numa pandemia, né, que é algo global, nós avançamos muito nessas pesquisas, né? Nós fizemos alguns saltos muito grandes, por ter muitos grupos de pesquisa trabalhando ao mesmo tempo, né? E há um esforço colaborativo de se fazer esses estudos andarem de forma rápida, né? Mas as outras terapias mais convencionais, elas realmente andam a passos mais lentos, né? Se tem uma precaução muito grande, porque muitas vezes o que nós fazemos com células, nós temos resultados muito empolgantes com células, mas às vezes esse resultado não é tão empolgante quando nós chegamos nos seres humanos, né? A hipertermia magnética mesmo, ela é uma terapia que ela começou na década de 50, mas até hoje ela só é liberada para um tipo de câncer, que é glioblastomas, né? Ela não é liberada para todos os tipos de câncer, justamente por falta de estudos clínicos, né, que estão sendo conduzidos agora, nesse momento, né? Mas ainda nós não temos ainda estudos clínicos para tecido ósseo, né? Então, nós temos realmente a ambição, né? Recentemente, nós submetemos um projeto para a FAPESP, espero que seja aceito, que nós orçamos, né, um equipamento que ele faz o teste com células, com animais de pequeno porte e um equipamento que a gente também pode fazer ensaio clínico, né? Se a gente realmente conseguir esse equipamento, a gente vai conseguir avançar nessas 3 etapas de uma forma muito mais eficaz e realmente fazer que esses tratamentos cheguem para o paciente do SUS, né, para o paciente também da rede privada, né, mas o nosso foco é sempre o SUS, num período de tempo mais curto, né, que eles realmente tenham terapias mais promissoras. Entendi. E aí, Luiz Marcelo, vai contar pra gente aí?
Eu vou contar aqui para vocês aqui. Ou a gente vai ficar no monólogo aqui? Não, tô só esperando o Roger terminar de a explicação dele aí. Muito interessante. Então, eu vou falar um pouco do que eu trabalho hoje, né? Então, trabalho com síntese e aplicação de materiais avançados. Então, como você disse lá no começo, lá, trabalho com área com síntese de materiais, polímeros condutores, nanopartículas, e no meu doutorado agora eu trabalho na área de eletrocatálise. Então, o IPEM, o FABC, a FAPESP, dentro da FAPESP o Cine e a Shell. Então, qual que é o cenário? O que a gente está vivendo hoje na parte energética? A gente está vendo que a população o mundo, né, está pedindo por fontes mais limpas de energia, né? Não querem mais, principalmente, pressão vindo da Europa pelo uso de petróleo, de fontes que geram resíduos e prejudicam o nosso planeta. Então, o Cine ele veio para trabalhar nessa área, na área nessa mudança. E como teve há muito tempo atrás aquela mudança da carroça para máquina a vapor, e depois a gente teve para o automóvel, tipo combustão, motor de combustão interna, a gente está vivendo essa fase de transição. Porque muito se promete da parte de hidrogênio, né? Que a fonte mais segura, mais limpa seria o hidrogênio, mas ainda é caro fazer hidrogênio, é difícil. A gente tem baterias de lítio, a galera trabalhando mais nessa área, mas também a gente usa recursos do planeta, nessa parte do lítio, o lítio que vem da Bolívia agora. Essa semana o Elon Musk lá falou que a gente dá o golpe em quem a gente quiser, né? Que foi pelas as minas de lítio lá da Bolívia. Então, a gente está aqui trabalhando num cenário de transição. E nesse cenário de transição, o combustível eleito para levar a gente para uma fonte mais limpas é o metano. Porque o metano ele é abundante, o metano a gente consegue produzir através de compostagem de lixo, entendeu? Na Índia e na China tem muitos desses reatores bioquímicos que a galera usa o metano como um gás para acender luz ou para acender um fogão. Então, é um gás que é abundante e ele gera, tipo, hoje, ele é a segunda fonte mais utilizada, principalmente nos países frios, né? O metano. E ele é usado como queima primária. Então, o que os caras fazem? Vão lá, queimam o metano para gerar energia, né? E espelha CO2, que o CO2, apesar de ser o grande inimigo do mundo, ele é menos reativo do que o metano. Ele é menos reativo que o metano. O metano é muito mais perigoso. Então, é melhor você queimar o metano e soltar o CO2 do que você soltar o metano na atmosfera. E quando ele chega na estratosfera, ele destrói mesmo a camada de ozônio. Então, qual é a ideia aqui do Cine? É converter o metano em outros produtos. Então, você sai do metano e como você faz lá do petróleo, você faz o craqueamento de petróleo em gasolina, em outros produtos, a ideia aqui é conseguir produzir a partir do metano outros produtos, que nem propano. No meu caso, eu trabalho muito com a produção de metanol, né? Por que o metanol? Porque é fácil de transporte, né? Então, você pega o metano, que está, no nosso caso, na bacia de Santos, ou bacia do Rio de Janeiro, está lá, tipo, o metano. Você vai tirar o metano, você vai ter que ter um gasoduto, levar esse metano até uma refinaria, sendo que você pode, na própria área de extração, converter esse metano em um outro combustível, no caso, o metanol, né? Então, no IPEM, eu trabalho com a área de eletrocatálise. O IPEM ele tem uma bagagem muito grande na área de célula combustível, principalmente na parte de hidrogênio, de etanol, metanol, dessa parte de geração de energia a partir de combustíveis.
Aqui, o trabalho é diferente. Aqui a gente vai trabalhar, em primeiro lugar, não com a geração de energia, mas com a geração de produtos e como subproduto a energia. Entendeu? Então, a partir do momento que eu começo a converter o metano em metanol, eu consigo gerar energia também, além do metanol. E hoje a gente está trabalhando muito mais na área de conseguir materiais tipo, como propano, então, colocar mais cadeias carbônicas nesse metanol, então, produzir propanol, né, e assim por diante. Então, com que eu trabalho? Eu trabalho lá com nanopartículas, no caso o paládio, porque o paládio ele se mostrou mais efetivo nessa transformação de metano em metanol. E agora, recente, no estágio que eu fui fazer no Canadá, eu trabalhei com o Covalent Organics Framework, que é uma nova abordagem também nessa parte de catálise, que é você fazer moléculas ou fazer materiais que são desenhados para certas reações. Então, na reação de oxidação do metano para metanol, você tem no caso aqui, é uma molécula que ela é desenhada para fazer a catálise. E o que é a catálise? O metano, ele é muito estável. Então, para você poder fazer com que ele mude para metanol, você tem que dar energia para você oxidar ele. Então, você tem que ter energia, e energia na forma de calor. Então, você precisa de altas temperaturas para você oxidar o metano. E no caso, quando você coloca uma partícula que é um catalisador, que nem uma nanopartícula de paládio, você faz o quê? Você diminui essa ponte essa barreira energética que você precisa para poder transformar o metano em metanol, você diminui essa barreira e consegue de uma forma mais fácil oxidar o metano. Então, aqui eu trabalhei com o paládio, é um material nobre, né? Assim como a platina, é caro, a platina é muito escasso no mundo, por isso que é um dos metais mais caros que existe. Então, o paládio ele já tem em maior abundância. Então, a gente começou a trabalhar com o paládio, e o paládio também se mostrou também mais efetivo na parte da transformação do metano. Com o MOF, a gente consegue colocar metais menos nobres. E no caso aqui eu trabalhei com cobre. Então ela é uma molécula que o COF ele é formado por átomos leves como nitrogênio. Então ela é uma molécula formada por hidrogênio e ela tem um centro ativo de metal, que é o cobre, ali no meio ali. Então, esse metal, ele vai ativar, ele vai favorecer a transformação desse material. Então, no caso aqui, eu tenho uma apresentação da célula, né, que a gente chama de reator de eletrólito de membrana sólida, que nada mais é do que uma célula combustível, né? Então, a gente adiciona o metano e adiciona KOH, né, hidróxido de potássio, aqui, e com isso, esse metal catalisa, quer dizer, ele potencializa essa reação e a gente obtém como produtos o metanol e o formiato de potássio, gerando energia elétrica. Então, o subproduto dessa reação é a energia elétrica. Esse é o que eu estou trabalhando, que é a parte mais nova nessa área nova para mim também, porque eu mudei de instituição, saí da UFABC, fiz um mestrado lá e fui pro IPEM, né? Você está fazendo o caminho inverso, né? Estou saindo do IPEM e voltando para a UFABC, e era uma área totalmente nova para mim. Não na parte de materiais, porque essa parte eu trabalhei na UFABC, mas a parte de aplicação, essa parte de célula, combustível, que é um know-how que tipo, o IPEM tem há muito tempo, de excelência, eu não conhecia muito, passei a conhecer, e estou trabalhando, estamos fazendo as adaptações, que a ideia é que isso
em pouco tempo, né? Porque eu vi esses dias as pessoas falando que 2033, que já teriam mais fontes limpas de energia, então está tendo uma pressão muito grande. Então, o IPEM tem essa capacidade de fazer, que a gente chama de stacks, né? Que são várias células todas juntas, de fazer em grande proporção. Então, eu acho que isso logo vai estar disponível para a gente. Já aproveitando o que você perguntou pro Já Roger, roubou minha pergunta, né? Eu já já ia perguntar roubando, para você. já roubando a sua pergunta, porque eu já senti essa intenção aqui, mas lá na Universidade de Quebec, a gente tem carros e um micro-ônibus movido a hidrogênio. Só que o custo disso é muito alto, entendeu? Então tem um subsídio bem pesado do governo para essas fontes lá. Então, aqui no Brasil, recente a gente descobriu o pré-sal. Então, a gente tem muita petróleo, a gente tem muito gás, cara, para usar. Então, eu acho que o metano a máquina a vapor, né, que está entre o carro de combustão interna e a carroça. Eu acho que ele vai fazer a transição. Isso é importante porque, assim, se a gente for pensar numa economia de energia e trabalhar com hidrogênio, a gente vai precisar de gasoduto. Então, acho que o metano vai trazer essa infraestrutura para a gente expandir para o hidrogênio no futuro. Então, quando você tiver toda essa parte de gasoduto feita para o metano, isso vai ser aproveitado para o hidrogênio. Entendi. Muito boa a pesquisa de ambos, assim, diferentes, né? Então, acho que deu para a gente conversar um pouquinho e conhecer como que materiais é amplo, né? Nas suas diversas aplicações, diferentes caminhos que pode tomar quem escolhe fazer engenharia de materiais, né? Eu brinco na melhor engenharia de todas, né? Não puxando o saco, né? Mas eu queria fazer uma pergunta, uma provocação para vocês, né? Essas pesquisas que vocês mostraram, elas precisam muito de financiamento, né? Dentro do que vocês pensam, o que vocês pensam e como que a gente poderia acelerar que essas pesquisas se tornassem, vamos dizer assim, um produto mais rápido, né? Para a sociedade. O que vocês pensam, o que vocês acham, o que falta, né? O que falta? Eu acho que seria isso. A gente tem aí pesquisas aí, vocês demonstraram que são pesquisas realizadas no mundo todo. Vocês têm essa bagagem, né? Canadá, Estados Unidos, né? Então, a gente está fazendo pesquisa no que as pessoas no mundo todo, todos os pesquisadores estão fazendo, né? Nós estamos inovando. Como que a gente conseguiria encurtar esse tempo, né? Que nem o Roger falou de 15 anos, 10 anos, né? Como que a gente consegue encurtar esse tempo e transformar essas pesquisas em produtos mais rápidos aqui no Brasil? Só para vocês resolver o mundo só, tá? Eu acho que a saída não tem outra senão investimento. Investimento não somente nas pesquisas, mas também em bolsas de pós-graduação, bolsas de pós-doc, até salário mesmo de novos pesquisadores, né? Porque nós temos um grande problema na nossa área, o quê? É falta de mão de obra, né, também. Esse é um dos problemas, é claro, não é todo. Mas um dos problemas é a falta de mão de obra. Nós não temos uma mão de obra suficiente para conseguir fazer essas pesquisas darem passos tão largos assim. Então, esse é um problema número um. O segundo, acho que seria um maior aporte financeiro para pesquisas amplas que envolvam muitas instituições. Quando eu falo, por exemplo, de pesquisas clínicas, elas não ocorrem somente em uma instituição,
uma pesquisa clínica para você validar uma nova terapia, são muitas instituições e muitas vezes, inclusive, vários países diferentes. Então, o Brasil precisaria ter uma rede de colaboração intra-pesquisadores no Brasil, mas também colaborações internacionais, né? Então, esse investimento para financiar pesquisas grandes desse porte precisaria ser mais fomentado, né? Acho que não haveria outra forma de conseguir dar esse passo tão largo na área médica, senão esse. Ainda, o tratamento de câncer, acho que demora mais. A hipersensibilidade dentinária, geralmente, produtos por odontologia, incrivelmente, eles são mais rápidos, né? Então, são mais rápidos, a gente tem essa felicidade, né, de estar em parceria com a Faculdade de Odontologia da USP, que é a melhor, uma das melhores do mundo, né? Então, acho que a parte de hipersensibilidade dentinária nós conseguiríamos talvez mais rápido, porque nós já temos uma infraestrutura de uma universidade muito bem consolidada, mas ainda precisaríamos de um aporte financeiro para fazer a pesquisa em diferentes hospitais, clínicas odontológicas e muitas vezes até em diferentes países para conseguir fazer uma pesquisa clínica, séria e com resultados bastante efetivos. Então, Luiz Marcelo. Eu concordo com o Roger, que a gente precisa de investimento, a gente precisa de valorização também dos nossos profissionais. É um negócio que a gente não tem, a gente é meio informal, a gente é estudante, a gente não é profissional, entendeu? É um tratamento que eu vi que é muito diferente no Canadá. Eu fui para lá com um contrato de trabalho, eu fui para lá para trabalhar, não fui lá como estudante, não fui lá como um bolsista. Eu tinha um chefe para quem reportar, assim como a gente tem na pós-graduação, só que a valorização é diferente. Você é um trabalhador da ciência, aqui a gente é um estudante, entendeu? Aqui a gente tá fazendo pesquisa, tipo, a galera, a gente tem amigo aí, o Akira trabalhando lá na farmácia lá da USP, lá durante a pandemia, e ele tá lá trabalhando num momento importante, e ele é um estudante, entendeu? Isso que a gente não, o governo não reconhece isso. E a gente está vendo um desmonte da nossa área. Nas últimas décadas, está vindo um desmonte, tipo, cancelamento de bolsa, tipo, diminuição dessa parte. Então, não tem como a gente prosperar e tornar essas pesquisas acessíveis para as pessoas se não tiver um investimento, se a área não for atrativa, porque ninguém vai querer. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bobo aqui para vocês. Hoje eu fui no LinkedIn lá e digitei engenharia de materiais aqui no Brasil. Olha a nossa correspondência de engenharia de materiais. E aí eu fui lá e digitei mundial, engenharia de materiais. Olha a correspondência, entendeu? Aqui a gente não tem nem a palavra engenheiro de materiais, o cargo, entendeu? Eu não estou comparando a quantidade de vagas, estou só comparando o nome. Então a gente tem engenharia de materiais e aqui a gente não tem, ó, não aparece engenharia de materiais. Aí você clica mundialmente, ó, como é valorizado o engenheiro de materiais. Tipo, em diversas áreas. Tipo, eu fui lendo, eu vi que precisa de engenheiro de materiais no Google. Tem uma vaga de engenheiro de materiais no Google. Entendeu? E mesma coisa, se a gente digitar PhD ou pós-doc, eu vivi numa residência onde ficam todos não os estudantes, mas os trabalhadores internacionais da universidade. Então eu estava lá junto com um cara que é italiano, ele estava fazendo pós-doc na Austrália e foi para lá prestar um concurso para professor. E a gente estava na mesma moradia, a gente era roommate. E ele estava dizendo, e eu estava dizendo, explicando para ele que aqui no Brasil a gente é estudante. Eu, não, tipo, mas tipo, a gente é profissional, a gente já trabalha, isso é uma carreira, entendeu? A gente é estudante quando é iniciação científica. No mestrado, no doutorado, a gente já é profissional, a gente é uma carreira. A gente não pode ser visto como um estudante. E ele estava assim, todo sério que isso acontece no Brasil? Eu falei assim, não, lá no Brasil é assim. E lá a valorização é diferente, fora a valorização é diferente. Então a gente precisa, além de não copiar
igual, porque a gente é diferente, a gente faz as coisas diferentes. Mas a gente precisa copiar o modo como trata as profissões, qualquer profissão aqui no Brasil. Posso só fazer um complemento? Sim. E acho que nesse ponto de valorização do cientista é muito importante a gente lembrar que é o seguinte: se a gente não valorizar os nossos cientistas brasileiros, né, ou aquelas pessoas que almejam fazer uma pós-graduação, inclusive são pessoas que têm uma bagagem muito boa, têm um conhecimento muito bom, nós temos o que nós chamamos de fuga de cérebro, né? Então são pessoas que, em vez de continuar essas pesquisas aqui no Brasil, eles vão fazer essa pesquisa em outro lugar. O que economicamente não faz sentido no Brasil. Não, a gente treina eles. Exatamente, nós treinamos o cientista com dinheiro público, né? A gente faz graduação, mestrado, doutorado, investido muito dinheiro na nossa carreira, dinheiro público que sai do bolso do contribuinte, para no final eles não aproveitarem a gente, para a gente ir, às vezes, para outro país e fazer pesquisa lá, porque a gente não tem condições de fazer pesquisa aqui. Tá, né? Então vou colocar aí a última pergunta para a gente ir para os finalmente. Como mudar isso? Se vocês fossem aí ministro da educação, agora estou dando poder para vocês dois, né? Como que resolveria isso? Quais são as possíveis soluções? Quer começar, Luiz Marcelo? Posso começar. Então, eu acho que fortalecer essa parte de fomento, né, ou a CAPES, ao CNPq, a FAPESP, fortalecer essas instituições, tornar essas instituições mais plural, com um esquema de orçamento participativo com toda a comunidade acadêmica, para a gente não favorecer certos grupos, não ter favorecimento das pessoas, entendeu? Para a pesquisa ser ampla para todos terem acesso a esse dinheiro, a esse montante, para a pesquisa poder abrir um leque, entendeu? Investimento em todas as áreas, não fazer como foi feito, não, essa universidade ela tem a nota 4, ela vai receber menos dinheiro. Não, justamente ao contrário, a que tem a nota 4 é a que precisa de investimento, é a que precisa de treinamento, é a que precisa de melhora, entendeu? Não deixando de atender as outras que tem nota 7, nota 6, mas a gente precisa, ir todo mundo junto, é o Ubuntu lá do Emicida, é todo mundo junto, entendeu? Não dá para deixar ninguém para trás. A gente não pode comemorar que a nossa universidade, que tem uma nota 5, recebeu verba, e a universidade de, sei lá, ou a faculdade de filosofia vai receber menos. Mas filosofia não é importante. Não, todos são importantes. São muito importantes. Tanto é que o PhD, né, é filosofia, entendeu? Todos os antigos criadores eram filósofos. Tudo começou com filosofia. Os questionamentos começam com filosofia. Todos os questionamentos são filosóficos, entendeu? Então a gente não pode, separar, vou investir mais nisso, isso não é importante. Não, tudo é importante. Então tem que ser amplo esse investimento não pode ser segregado, a gente não pode olhar com desdém para as outras áreas, entendeu? Não é porque a gente é de exatas que a gente não vai investir na área de humanas. Eu acho que é importante investir na área de humanas, principalmente para a gente receber resposta do que a população necessita. Vamos supor, a gente está trabalhando, o Roger está trabalhando com uma terapia para câncer. Como ele vai saber se essa terapia vai atender a demanda da população? E se o câncer ósseo não for uma grande incidência aqui no Brasil, se for um outro tipo de câncer, entendeu? Isso a gente só tem resultados quando tem uma pesquisa nessa área de social. Então a pessoa vai estar lá, vai fazer a pesquisa dela, vai reportar isso, a gente vai entrar lá na Web of Science, vai entrar e vai ver, estão falando aqui que a maior incidência de câncer ósseo é em tal lugar. Então a gente tem uma especificidade de público, entendeu? Para atender. Então é muito importante que esse investimento seja fortalecido,
que essas instituições, elas não vinculem dinheiro à nota da universidade, mas ela distribua de forma mais abrangente, que contemple todas, entendeu? Não corte as pós-graduações das instituições, porque, assim, a gente entra na universidade e quem quer carreira acadêmica, aí chega agora, não tem bolsa, entendeu? A pessoa não tem bolsa, não tem como ela se sustentar, ela fazer pesquisa, ela trabalhar. A gente vê que pessoas trabalham de graça na pós-graduação. A gente vê muitas vezes pessoas trabalhando de graça, até conseguir escrever um projeto, até fazer um negócio para poder receber. Isso tem que ser mais profissional, tem que ser reconhecido isso. Eu acho que o projeto de ciência do Brasil, ele não passa, ele é um projeto transversal, é um projeto que a gente pergunta, o que nós queremos do Brasil? Qual que é o Brasil que nós queremos? E nesse ponto, não tem como a gente não também pensar que nós precisamos do desenvolvimento da indústria brasileira. Porque nós temos pessoas, nós vamos capacitar essas pessoas através dos programas de pós-graduação, né? E essas pessoas precisam ser absorvidas por meio da indústria de alta tecnologia, que vai gerar materiais, trazer produtos de alto valor agregado e melhorar a economia brasileira também, né? Mas isso tudo não se faz se não tiver investimento na ciência. Então nós também precisamos ter, como o Marcelo disse, o fortalecimento do investimento na ciência brasileira, né? Em termos de porcentagem do PIB, nós ainda investimos muito pouco do nosso PIB na ciência, e existe uma correlação muito forte entre a porcentagem do PIB que você investe e o desempenho da sua economia, né? Então, o Brasil ainda precisa ter um investimento maior na área da ciência e valorização dos seus profissionais. Veja, né? Os pós-graduandos, se eu não me engano, estão há 6 a 8 anos sem aumento de bolsa. Nesse meio tempo, nós já tivemos a desvalorização do nosso salário. E esses profissionais, eles vão continuar na ciência ou eles vão procurar outras coisas e não vão desenvolver a ciência brasileira? Então, nós precisamos ter um investimento, sim, muito grande na ciência brasileira, porque esses profissionais depois exerçam suas profissões, não somente na academia, que é extremamente importante, para que continue gerando ciência, mas também na indústria, para que nós possamos produzir novos materiais, novas tecnologias, com alto valor agregado, e melhorar, então, também a economia brasileira. Então, o que vocês estão acabando de falar, a gente chegou numa parte importante, que é conhecer a política, né? A gente precisa falar de política, independente da área que você se encontra, né? Quando a gente fala política, está falando dessa conversa que a gente está tendo aqui hoje, né? Porque a gente está fazendo uma conversa política, está discutindo, conversando, discordando, sendo a favor, sendo contra, enfim. Mas a gente precisa falar, a gente precisa discutir sobre várias temáticas, né? A gente chegando nos finalmente, queria agradecer novamente aí o Luiz Marcelo pelo seu tempo. Obrigado a vocês aí pelo convite. O Roger, né? E eu queria abrir rapidinho para vocês, se vocês querem falar alguma coisa para a gente ir para encerrar. A palavra de vocês, como sempre foi desde o começo, né? Então a gente repassa de novo para vocês aí. Agora o Roger começa. As respostas fáceis vai para o Roger primeiro. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Muito obrigado, Jorge, pelo convite. É muito bom a gente falar sobre ciência, falar sobre engenharia de materiais, falar daquilo que a gente gosta, que a gente trabalha com muito amor, né? Muito gostoso a gente ter esse espaço para poder falar. Então, muito obrigado pelo convite. Para quem está nos assistindo, eu farei o convite para quem ainda pretende prestar um vestibular, não está em dúvida sobre alguma área ainda. A engenharia de materiais é uma área muito boa para se trabalhar, é uma área que ela está crescendo no Brasil também, né, nos últimos anos, então nós esperamos que futuramente hajam ainda mais vagas para engenheiros de materiais no mercado, e para aqueles que já se formaram, né, ou estão em vias de se formar, também tem a pós-graduação, né? Nós precisamos de cientistas na área de ciência dos materiais, uma área muito grande, muito diversa, muito transversal, então ela é aplicada em vários setores,
né? Então tenho certeza que vai haverá um setor que é possível aplicar engenharia de materiais e que você possa ter uma relação muito grande com essa engenharia, que é sensacional, muito maravilhosa e traz muito conforto para o ser humano. Boa, gostei. Vai, Marcelo. Gostaria de agradecer o convite, de estar com pessoas tão ilustres aqui. Roger, o Jorge, a gente é contemporâneo na universidade, né? Se conhece há um tempo aí. E eu também gostaria de deixar um recado para quem quer ser engenheiro de materiais, que não desista, né? E vá em frente, que a engenharia de materiais também não fica somente na área experimental, tem a parte de simulação também, que é uma parte importante que a gente também necessita, porque numa época dessa de pandemia, que a gente não pode fazer experimento em laboratório, está na bancada do laboratório, tem alguém lá no computador fazendo as simulações e a gente depois chega e tenta reproduzir e ver como é no mundo real. Então, é uma área muito importante, a engenharia de materiais. A pós-graduação também é muito boa, formando profissionais. Se a gente acredita no Brasil e quer que o Brasil prospere, a gente passa por isso, principalmente nessa área que o Roger disse, das indústrias, mas também a gente precisa ter mais gente empreendendo. Então, a universidade também precisa buscar essa alternativa, o empreendimento. Então, tornar-se um engenheiro empreendedor, né? Tornar-se um cientista empreendedor. Essa é uma parte importante também. Eu acho que faz parte dessa mudança. Então, necessária. Necessário. Várias coisas são necessárias que foram faladas aqui. Quero agradecer novamente, Luiz Marcelo, Roger, né, por esse bate-papo. Agradecer todo mundo aí que está assistindo aí. Lembrar todo mundo, né, compartilha aí e dá um like lá no Instagram, no Facebook, no YouTube. Steam é nós. Tá vindo mais novidades aí, mais outros bate-papos aí sobre ciência, engenharia, tecnologia, artes e matemática, né? Então, dá o like lá, acompanha a gente nas redes sociais e obrigado, até a próxima. Obrigado. Tchau. Tchau.